Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos capítulos mais sombrios e ao mesmo tempo esperançosos da história moderna, a libertação de Auschwitz. Vamos recuar até ao inverno de 1945, um momento que mudou o mundo para sempre. Auschwitz não era apenas um campo, era um complexo gigantesco de extermínio e trabalho forçado. O epicentro da solução final nazi era composto por 3 campos principais: Auschwitz e o centro administrativo, Auschwitz e Birkenau, o campo de extermínio onde a maioria das vítimas foi assassinada em câmaras de gás, e Auschwitz-Trimonowitz, um campo de trabalho forçado para a indústria alemã. A vida lá dentro era um inferno calculado. As pessoas eram despojadas da sua identidade, dos seus nomes, substituídos por números tatuados no braço, fome, doenças, trabalho brutal e a constante ameaça de morte eram o cotidiano. Estima-se que mais de 1,1 milhão de homens, mulheres e crianças foram assassinados em Auschwitz, a grande maioria judeus, mas também polacos, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outros grupos perseguidos. No verão de 1944, a maré da guerra estava virada decisivamente contra a Alemanha nazi, no leste. O Exército Vermelho Soviético avançava implacavelmente, empurrando as forças alemãs para fora dos territórios ocupados. A cada cidade libertada, a realidade do Holocausto começava a ser revelada, mas a escala total do horror ainda era inimaginável. Em janeiro de 1945, a ofensiva Vistula Dor, uma das maiores operações soviéticas da guerra, foi lançada. Milhões de soldados avançaram pela Polônia, e no seu caminho estava a região da Silésia, onde se localizava o complexo de Auschwitz. Os nazis, cientes da aproximação soviética, entraram em pânico. A sua prioridade era esconder as provas dos seus crimes atrozes. A partir de meados de janeiro, começou a fase final e desesperada da evacuação de Auschwitz. Dezenas de milhares de prisioneiros, já terrivelmente enfraquecidos, foram forçados a marchar para o oeste, em pleno inverno rigoroso. Essas ficaram conhecidas como as Marchas da Morte. Sem comida adequada, sem roupas quentes, muitos simplesmente caíam na neve e morriam de exaustão, fome ou frio. Quem não conseguia acompanhar o ritmo era sumariamente executado pelos guardas da SS. Foi um último ato de crueldade indescritível. Enquanto as Marchas da Morte se desenrolavam, no campo, os nazis trabalhavam freneticamente para destruir as evidências. Os crematórios e as câmaras de gás foram dinamitados. Edifícios cheios de bens roubados às vítimas, conhecidos como Canadá, foram incendiados. Documentos foram queimados. A intenção era apagar Auschwitz do mapa e da memória, como se nunca tivesse existido. Mas eles não tiveram tempo para destruir tudo. Deixaram para trás cerca de 7.000 prisioneiros, aqueles que estavam doentes demais para marchar, considerados moribundos e sem esperança. No dia 27 de janeiro de 1945, os soldados da 322ª Divisão de Rifles do Exército Vermelho foram os primeiros a chegar ao complexo de Auschwitz. O que eles encontraram desafiava a compreensão humana. Não houve uma batalha pela libertação. Os guardas da SS já tinham fugido. Em vez disso, os soldados depararam-se com um silêncio assustador, quebrado apenas pelos gemidos dos sobreviventes. Eles encontraram pilhas de corpos não enterrados, pessoas que pareciam esqueletos vivos, vestidas com os uniformes listrados, com os olhos vazios de quem viu o impensável. O choque foi imenso, mesmo para soldados veteranos habituados aos horrores da guerra. Um dos primeiros médicos soviéticos a chegar descreveu a cena como algo que ia além de tudo o que ele já tinha visto. Os sobreviventes estavam tão fracos que mal conseguiam falar ou mover-se. Muitos estavam a morrer de fome, doenças e exaustão, mesmo após a chegada da ajuda. O trabalho dos libertadores foi monumental. Eles tiveram que organizar cuidados médicos de emergência, alimentação e abrigo para milhares de pessoas que estavam à beira da morte. A tarefa era complicada, porque dar comida normal a corpos tão desnutridos poderia ser fatal, um fenômeno conhecido como síndrome de realimentação. Equipas médicas soviéticas e polacas trabalharam sem parar para salvar o maior número de vidas possível. Para além dos sobreviventes, os soldados descobriram a escala industrial do assassinato. Encontraram armazéns que os nazis não conseguiram destruir a tempo. Lá dentro, havia montanhas de pertences humanos. Cerca de 7 toneladas de cabelo humano, rapado das vítimas antes ou depois da morte,
embalado e pronto para ser enviado para a Alemanha para ser usado na indústria têxtil. Encontraram centenas de milhares de fatos de homem, vestidos de mulher, e um número esmagador de sapatos de criança. Havia também pilhas de óculos, malas com nomes e moradas, e próteses. Cada objeto contava a história de uma vida roubada, de uma pessoa que chegou ali com esperança e foi sistematicamente desumanizada e assassinada. Estas descobertas foram as provas irrefutáveis do Holocausto, que seriam mais tarde usadas nos julgamentos de Nuremberg. A notícia da libertação de Auschwitz espalrou-se pelo mundo, mas a sua verdadeira dimensão demorou a ser compreendida. As primeiras reportagens eram fragmentadas, e a magnitude do crime era tão vasta que muitas pessoas simplesmente não conseguiam acreditar. Foi preciso o testemunho dos sobreviventes, as fotografias e os filmes feitos pelos libertadores para que o mundo começasse a confrontar a verdade terrível do que aconteceu. A história da libertação de Auschwitz não é apenas sobre o Exército Vermelho a chegar ao campo, é sobre a resiliência do espírito humano. Pessoas como Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl, que sobreviveram a este inferno e dedicaram as suas vidas a testemunhar para que ninguém se esquecesse. As suas memórias são um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desumanas, a dignidade e a esperança podem persistir. Eles falaram não por vingança, mas por um futuro onde tal atrocidade nunca mais pudesse acontecer. Hoje, Auschwitz-Birkenau é um memorial e um museu, um patrimônio mundial da Unesco. Todos os anos, milhões de pessoas visitam o local para prestar homenagem e para aprender. Andar por aqueles terrenos, ver os arames farpados, os blocos de prisioneiros e os restos dos crematórios é uma experiência profundamente comovente e necessária. É um lugar de memória, luto e educação. O dia 27 de janeiro, o dia da libertação de Auschwitz pelo Exército Vermelho, foi designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. É um dia para lembrar os 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas que foram assassinadas. É um dia para honrar os sobreviventes e os libertadores. E mais importante, é um dia para nos comprometermos a combater o antissemitismo, o racismo e todas as formas de intolerância que podem levar a tais horrores. A história de Auschwitz é uma lição sombria sobre até onde a humanidade pode cair, quando o ódio e a ideologia desumanizante tomam o poder. Mas a sua libertação é também uma história de esperança, de que a tirania pode ser derrotada e de que, mesmo das cinzas da destruição, a vida pode florescer novamente. É nossa responsabilidade partilhar estas histórias, educar as gerações futuras e garantir que a promessa de nunca mais não seja apenas uma frase, mas um compromisso ativo e vigilante. Obrigado por assistirem. Se este vídeo foi importante para si, por favor, partilhe. A memória é a nossa ferramenta mais poderosa contra a repetição da história. Subscreva o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.